Olá, bom dia! Já estou no ar com mais um Agro Pantanal. Eu sou a Luciana Gavilha e estou de volta após uma pequena férias. É isso mesmo, uma pausa bem pequenininha, viu? Mas a Júlia Gramin esteve aqui e com certeza mandou muito bem. Mas hoje é comigo, viu? E vou falar do cultivo do limão Tahiti, uma nova opção de renda para agricultores familiares de alguns municípios de Mato Grosso, na região norte. Mas antes, vamos a outros destaques da edição de hoje. Neste mês de julho foram premiados os 15 melhores queijos artesanais do país. 3 estados concorreram ao prêmio, que faz parte das ações do Programa de Alimentos Artesanais e Tradicionais do Sistema CNA-Senar. Vamos receber no estúdio o deputado estadual Carlos Avalone. Vamos falar sobre a Lei do Pantanal, que deve ser sancionada pelo governador Mauro Mendes. O assunto é polêmico. No Papo com Café de hoje, terei no estúdio Oswaldo Pereira Ribeiro Júnior, presidente da Acrimate. Vamos falar sobre o valor bruto da produção agropecuária de 2022. E como não poderia faltar, é claro que vamos ter aquela receita saborosa para você preparar ainda hoje. Eu começo a edição de hoje falando sobre alguns anos um produtor da agricultura familiar do município de Sinop que iniciou um projeto de produção de limões Tahiti com apoio da Empaer. E hoje, literalmente, ele colhe os frutos, porque as condições climáticas e o solo fértil favorecem a cadeia produtiva da citricultura na região, o que pode garantir produção durante o ano inteiro, quando os frutos são irrigados. Vamos conferir todos os detalhes na reportagem de Daiane Stella, da TV Record de Sinop. Seu Hermes apostou no cultivo de limão em dezembro de 2018 após comprar uma chácara de 4 hectares. A princípio, o local seria apenas para o lazer da família, mas com espaço adequado e apoio da Empaer, iniciou o projeto. E muita gente falava sobre a cultura do limão, né? E daí veio o interesse para cultivar o limão, né? E daí nós fizemos esse primeiro plantio, já plantamos mais um outro tanto, bem mais do que essa primeira etapa. E daí veio o projeto Aflora e a gente continuou o projeto e estamos cultivando mais. Na primeira etapa foram plantados 350 pés do limão Tahiti. Hoje já somam 1.100. É uma cultura boa, fácil de cuidar, né? Bem tranquila e dá um resultado legal. É uma planta de porte médio a grande e quase sem espinhos. A folhagem é verde e densa. Para facilitar a colheita, que é feita de forma manual, é preciso realizar a poda várias vezes ao ano. A gente poda ele cada 3 meses, né? Aí no verão mesmo, que é tempo da seca mesmo, a gente não poda ele. Porque ele tem assim, ele fica fraco, né? Mesmo que a gente molhe, a regação é boa, mas ele tira a força dele. A gente poda mais sempre no tempo das águas. O limoeiro precisa de muita água para crescer. Pensando nisso, seu Hermes investiu no sistema de irrigação para garantir a qualidade dos frutos. O manejo, assim como em outras culturas, exige cuidados e dedicação. Então a gente faz a cada tempo uma análise de solo, vê as necessidades do solo, a gente faz as reposições. Aí existem os cuidados de pragas que atacam a árvore com mais intensidade, que às vezes pode até matar o pé de limão. Existem outras pragas que um controle mais tranquilo, porém sempre tem que estar no manejo, tem que ter o manejo correto, que se não tiver não tem o resultado. O limão Tahiti, na realidade, não é um limão, e sim uma lima ácida, que está entre as espécies cítricas de maior importância comercial. É algo diferenciado aqui para o nosso município, que nem nós já ouvimos falar, a demanda não supre a quantidade que o município compra, então está vindo muito produto do estado do Pará, né? Hoje nosso centro de pesquisa produz mais de 10 mil mudas por ano de limão, né? Fora o limão nós temos laranja, outros produtos, porém a necessidade é alta ainda, né? A necessidade é muito alta. A nutricionista ressalta a importância da fruta, que é fonte de vitaminas e sais minerais. O limão é uma fruta super rica em vitamina C, como todo mundo já sabe.
Mas além disso, ele é muito nutritivo. Ele contém ferro, potássio, zinco, vitaminas do complexo B, fibras. É uma fruta muito interessante para a gente adicionar em saladas, no almoço, quando a gente precisa aumentar a absorção do ferro. Ele também é um poderoso antioxidante porque combate os radicais livres no corpo. Ele ajuda a aliviar o estresse, dizem ser uma fruta calmante. Então o chá também beneficia muito, fortalece o sistema imunológico por conta de todos esses nutrientes. O consumo deve ser com cuidado, assim como todas as outras frutas. A produção do ano todo, um total de 1.000 até 2.000 quilos de limão colhidos por mês, são entregues em comércios do município. Tudo na cidade. Na verdade, inclusive, Sinop, por exemplo, a produção de limão aqui não supre a necessidade da cidade, que ainda tem que importar de outros estados e outros municípios, porque não produz o suficiente, né? Se o que tiver mais, vende. O que tiver, vende. Na verdade, a produção produziu, tem que ter um mercado. Tipo assim, fruto com qualidade, né? E foi realizado em Brasília o primeiro Fórum Nacional do Leite. Durante o evento, houve debates sobre políticas públicas para o setor, além de outras ações. A realização foi do SEBRAE e da Associação Brasileira dos Produtores de Leite. Vamos ver na reportagem da TV Brasil. Seja puro, misturado com café ou nos derivados como queijo, o leite é um alimento essencial para muitos brasileiros. A pecuária de leite está presente em 99% dos municípios no país. E como aproveitar esse potencial? É o que está em debate em Brasília durante o primeiro Fórum Nacional do Leite. O dia do pagamento do leite, muitos municípios, é um dia que as pessoas movimentam o comércio da cidade. Isso é muito importante ainda no interior do Brasil e nós temos que saber como manter isso, como manter a classe produtora equilibrada, tendo condições de colocar esse leite, esses produtos lácteos maravilhosos nas mesas de todos os brasileiros. O Brasil já é o terceiro maior produtor mundial de leite. São mais de 35 bilhões de litros por ano, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O país conta com mais de 1 milhão de propriedades produtoras de leite, empregando perto de 4 milhões de pessoas. Nós temos que perseguir e ser o maior exportador de lácteos. Já somos o maior exportador em vários produtos, mas do produto lácteos nós temos tudo para ser o maior exportador de lácteos do mundo e nós vamos alcançar com um trabalho sério. Dentre as ações para impulsionar o setor, o presidente do Banco do Brasil destacou a disponibilidade de mais créditos para os produtores. Isso significa desses 20,5 bilhões, 18 bilhões são investimentos e 2,5 bilhões voltados para o custeio. Formas de valorizar o produtor que preserva o meio ambiente também foram debatidas durante o fórum. Então a gente está desenhando aí a possibilidade de reconhecer como o governo federal pode incentivar que a gente poderia dar valor a esse volume de vegetação nativa que os produtores rurais têm nas suas propriedades. E agora o nosso agro vai para o primeiro intervalo, mas não sai daí. Na volta tem muito mais e se eu fosse você, continuaria ligadinho aqui no Agro Pantanal. E agora eu vou receber aqui no estúdio o deputado estadual Carlos Avalone, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Eu vou conversar com ele sobre a Lei do Pantanal, aprovada recentemente pelos deputados, mas ainda não foi sancionada pelo governador Mauro Mendes. Vou lembrar aqui que a Lei do Pantanal trata da política estadual de gestão e proteção à bacia do Alto Paraguai. A proposta, elaborada pela Assembleia, em conjunto com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e outras entidades também, mas foi um tema muito polêmico. Então, sobre todos esses detalhes, agora no nosso quadro Papo com Café. Bom dia, seja bem-vindo aqui novamente no Agro Pantanal.
Olha, é um prazer para mim estar aqui com seus ouvintes, seus telespectadores, e é um prazer estar no Agro Pantanal. Opa, para a gente também, com certeza, ainda mais falando desse bioma incrível, o Pantanal Mato-Grossense. Deputado, mas olha, eu já vou começar falando, né, sobre a lei do Pantanal com alguns capítulos anteriores, porque por quase ou mais de 2 anos ficou tramitando na Assembleia Legislativa, houve emprego de muitos profissionais também para contribuir com a lei do Pantanal, a Embrapa, ou seja, elementos técnicos foram levados em consideração. E por que houve tanta polêmica? Alguns deputados, em especial o deputado Lúdio Cabral, disse que seria uma lei que iria com certeza colocar o Pantanal ali em uma situação delicada, seria um retrocesso. Por que gerou esse tipo de entendimento, deputado? Olha, primeiro eu acho que se tentou, no final da tramitação, colocar outros temas muito polêmicos, né, como a hidrovia, construção de PCHs no Planalto, e isso acabou tumultuando um pouco o processo. Na realidade, o que nós propusemos não deveria ter tido o tipo de reação que teve, porque as mudanças foram simples, pequenas e todas embasadas em estudo, pesquisa e estudos científicos da Embrapa. Nenhuma vírgula foi feita sem que tivesse sido estudado, pesquisado pela Embrapa e sugerido pela Embrapa. Feito e redigida por um grupo de pessoas da SEMA, com a participação efetiva em todas as reuniões da secretária Maureen, da secretária de Juta Lilian, com a participação da OAB através da Daniele, com a participação da Assembleia Legislativa através da Comissão de Meio Ambiente. Eu participei de quase todas as reuniões e, com um detalhe, eu participei delas, mas não fiz uma sugestão de redação, nenhuma. Eu deixei os técnicos trabalharem livremente. Não teve lobby? Não teve lobby, não teve participação nenhuma. E quando foi passado para nós, entregue para nós o trabalho, através das notas técnicas, houve uma apresentação feita pelo Jorge, que era até então, não sei se já mudou agora, o presidente da Embrapa Pantanal, que está localizada em Mato Grosso do Sul, em Corumbá. E ele, Luciana, emocionado, disse, olha, o trabalho ficou muito melhor do que eu esperava. Ele falou assim, o trabalho é um trabalho que vai transformar o boi do Pantanal numa carne ambientalmente correta, o boi verde. Ele falou assim, terá um preço diferenciado, eu tenho certeza, se nós trabalharmos o marketing dele. Ele falou assim, e ficou melhor que a do Mato Grosso do Sul. Ele falou assim, ficou melhor porque aqui no Mato Grosso do Sul houve muita interferência. Quando o nosso estudo chegou na Assembleia, lá houve muitas mudanças, houveram muitas mudanças. Então estamos em atraso. Mato Grosso do Sul já tinha a implementação da legislação. Já tinha, a dele é mais ampla do que essa que nós aprovamos, tá? E por isso que a pecuária lá no Mato Grosso do Sul está muito à frente, pecuária pantaneira, está muito à frente da pecuária aqui no Mato Grosso, porque aqui ainda havia grandes restrições feitas nessa lei de 2008, que é a lei do Pantanal, da bacia do Alto Paraguai, e nós fizemos mudanças apenas na área alagável da bacia. A bacia ela é muito mais ampla, mas a área alagada dela é mais restrita, que é mais ou menos onde o Pantanal enche. Então foi neste lugar, nesse espaço, que nós fizemos as mudanças. Mas eu acho importante, Luciana, a gente fazer uma retrospectiva disso. Porque as pessoas às vezes perguntam, por que a Comissão de Meio Ambiente está trabalhando este assunto? Seria um assunto mais econômico, está tratando, Pantanal, mas é um assunto que também está tratando da viabilidade econômica sustentável do Pantanal. Eu falei que em 2020, quando eu assumi a Comissão de Meio Ambiente, nós estávamos no meio daqueles incêndios florestais no Pantanal. E nós fomos todos surpreendidos. Não deveríamos ter sido, mas todos fomos, né? E nós fomos para dentro do Pantanal. Eu acompanhei de helicóptero, desci no meio do fogo, fui com os bombeiros de carro, entrei 10 quilômetros para dentro para acompanhei não só os nossos heróicos bombeiros, mas também as equipes da Força Nacional, as equipes do CNBio, todos eles eu participei em algum momento dessas ações. E
percebemos lá, principalmente os bombeiros, que quando em muitas fazendas se chegou com o incêndio já acontecendo, os bombeiros encontraram as fazendas abandonadas. Não havia ninguém tomando conta delas. E isso atrapalhou muito. Os próprios bombeiros disseram, primeiro, dificuldade para acessar, segundo, porque o primeiro combate que é feito pelos fazendeiros, quando começa um incêndio, eles avisam e chamam, isso não aconteceu, porque as fazendas estavam abandonadas. E por quê? Abandonadas literalmente, não abandonadas pela catástrofe. Não, abandonadas... Pessoas que abandonaram a atividade... Deixaram, não tinham, tiraram o gado, deixou sem cuidar, tá? Várias e várias fazendas nessa situação. E aí nós fomos entender por que isso. Fomos conversar com os pantaneiros e entender o que estava acontecendo. E o que estava acontecendo não tinha mais viabilidade econômica a utilização das fazendas com as restrições que estavam impostas. E em Mato Grosso do Sul, as coisas não eram assim. Sim. Então, o que nós fizemos? Olha, vamos fazer um estudo. Vamos contratar a Embrapa Pantanal para que ela venha para cá e veja qual que é o projeto sustentável que nós podemos fazer no Pantanal Norte, no Pantanal nosso. E nós contratamos, por sugestão da Comissão de Meio Ambiente, a mesa diretora contratou, a SEMA participou, inclusive financeiramente. Então foi um contrato da Assembleia com o Governo do Estado, através da Comissão de Meio Ambiente e da Secretaria de Meio Ambiente do Estado. E por causa da pandemia, que veio junto com os incêndios, esse trabalho demorou 2 anos, certo? Mas eles fizeram. Mesmo com a pandemia, eles vieram a campo e estudaram os diversos pantanais que existem no nosso Pantanal, que são pantanais diferentes. O de Cáceres é diferente da Transpantaneira, que é diferente das baías de Barão de Melgaço, que é diferente do de Santo Antônio. Então eles foram estudando tudo isso e as notas técnicas começaram a sair. E qual que era a intenção? A intenção era permitir a limpeza das pastagens. Por quê? Porque forma aquela maçaroca, que eles costumam chamar, fazendas abandonadas sem gado, então o gado não pisoteia e não come, aquilo vai formando uma maçaroca. E depois, quando isso pegava fogo, era quase impossível de apagar. Você só tinha uma forma de controlar isso, fazendo os aceros em volta de 6, 7, 8, 10, 15 quilômetros de acero, para poder bloquear o fogo. Ele queima tudo que encontra pela frente e a hora que chega no acero ele para. Porque você não consegue apagar esse fogo. Você só consegue controlar dessa forma. Ele para na beira do rio e ele para na beira do acero. Então, as únicas formas que eles encontravam de fazer isso. Então, a ideia era limpeza, a ideia era a volta do uso do fogo fora do período das queimadas para fazer o controle dessa maçaroca e também a substituição do pasto natural por gramíneas como o medícula, que pudessem ser colocados no Pantanal e em que proporções isso poderia acontecer. Só essas 3 coisas. E nós agregamos a isso o turismo, conceitos sobre o turismo. Porque, por exemplo, você não tinha limitações para você montar uma escola dentro do Pantanal. Você tem limitações para você montar uma unidade de saúde dentro do Pantanal, da área úmida do Pantanal. E tem população lá dentro. Então você tem dificuldade para pegar o cascalho e jogar nas estradas, certo? Então você precisava dar uma ajustada nisso para atender o turismo e a infraestrutura também de acesso para os bombeiros, como pistas de pouso, como estradas de acesso. Esse foi a única intenção nossa, não tinha nenhuma outra intenção. 100% disso que o senhor está dizendo já tinha no Pantanal do Mato Grosso do Sul. 100% disso já tinha no Mato Grosso do Sul. Para a gente entender, PCH, de acordo com a lei do Pantanal, pode ser implantada nessa região? Muito boa a sua pergunta. Aí que começou todo o problema. Quando começa no finalzinho do ano, começo deste ano, 2022, nós recebemos e precisávamos convocar a Assembleia durante o recesso para votar a LOA, a Lei Orçamentária, a segunda votação dela. E quando nós começamos a fazer essa votação, no comecinho, 2, 3 de janeiro, entrou um projeto de lideranças partidárias. Até hoje eu não sei quem foi o deputado que entrou com ela. Lideranças partidárias também ou mudando algumas coisas na bacia do Alto Paraguai, nesta mesma lei. E quando ela entrou, nós demos um parecer, porque entendemos que não tinha grandes problemas naquele primeiro momento. E quando ele foi para a plenária, o deputado Lúdio e a imprensa e algumas ONGs entenderam que aquilo era um projeto que estava autorizando plantar soja,
que estava autorizando plantar cana-de-açúcar, carvoaria, estava autorizando PCH, estava autorizando mineração, uma série de coisas no Pantanal. Como isso surgiu, eu pedi de volta na Comissão de Meio Ambiente e sugeri à mesa diretora que fizesse a suspensão da tramitação, aguardando as notas técnicas da Embrapa. Foi feito isso, a mesa diretora de pronto acatou, nós suspendemos a tramitação, isso foi em janeiro. E o processo voltou em junho. 6 meses depois, eu recebo as notas técnicas, divulgo elas, passo para a imprensa, discuto elas com a SEMA, com a OAB, conforme eu já relatei aqui, e nós começamos a moldar a nova lei. Quando eu dou entrada nela, que é a 561, a que foi aprovada agora e que está esperando sanção do governador, obrigatoriamente ela tem que ser apensada àquela polêmica que estava, segundo alguns, autorizando soja, que era um PCH, que pensavam que era. Na leitura, nós chegamos à conclusão que não. Mas tem coisa que não adianta você... eu entendo de um jeito, você entende de outro. Vamos deixar claro. É isso que foi a conclusão que eu cheguei e que nós chegamos na Comissão de Meio Ambiente. O que nós fizemos? Nós apensamos ela a essa, que você chamou de jaboti, tem aqueles jabotis colocados por alguns, e nós rejeitamos aquela do começo do ano. E tramitamos só a 561. E aí colocamos dela. Não pode PCH no Pantanal, na área alagada. Não pode carvoaria. Não pode plantar soja, não pode plantar algodão, não pode plantar nada extensivo no Pantanal. Quer dizer, nós deixamos claro e demos entrada. Como demos entrada, o deputado Lúdio, de cara, falou, opa, estão usando isso porque tem coisa escondida, por trás. Por exemplo, mineração. Estão querendo fazer mineração no Pantanal. Eu falei, não estamos. E é muito desagradável o senhor dizer que tem coisa por trás. Não tem. O que nós queremos é só isso. Se o senhor acha que tem alguma coisa, faça uma emenda. Nós vamos aprovar. Certo. Ele não fez. Ele ficou, vou marcar uma audiência pública. E eu ia para a imprensa e falava, estou aguardando a emenda, para que a gente coloque a emenda. Como ele demorou para fazer, eu fiz a emenda. E aí aproveitei e colocamos outras coisas, que foi aparecendo nessas próprias audiências públicas que ele promoveu, e outras sugestões. O deputado Wilson fez uma sugestão, nós colocamos de redação. E eu encontrei na inauguração de um prédio público do Bombeiros, na área ambiental, a doutora Ana Peterlini. E ela, quando me encontrou, falou, deputado, o senhor está na presidência da comissão. Eu falei, estou. Ele falou, essa lei do Pantanal está me preocupando. Eu falei, mas por quê? Ela falou, por causa do turismo. E aí eu me assustei, porque o turismo, nós estávamos colocando conceitos e tal, né? Eu falei, mas a senhora me recebe lá, para a senhora poder me explicar, porque a gente ainda está tramitando, a gente conserta, se tiver alguma coisa que está fora. Ela falou, sem problema nenhum. E aí eu convidei a secretária Mauri, convidei o Raul do Sindicato Rural e convidei o André Turoni, que além de ambientalista, é do turismo. E tem uma pousada Araras, na Transpantaneira. Fomos os 4 lá e ficamos 2 horas com ela. E ela colocou, e tinha razão, alguns conceitos que nós deixamos muito abertos, que estava permitindo duplas interpretações na questão do turismo. Então nós mudamos o conceito de turismo, estaria permitido lá, para turismo rural e ecoturismo. Certo. E aí nós fomos ajustando, ela questionou mais uns 3 ou 4 pontos, que nós alteramos, mudamos a redação, por sugestão desta reunião, tá? E esta emenda nossa ficou uma emenda bastante consistente, grande a emenda, tá? Que servia para ajustar. O deputado Lúdio tinha dito, olha, você não colocou aí o que a Embrapa mandou, a Embrapa disse que só pode ser 40% a substituição de gramínea. Por que vocês não colocaram? Nós não tínhamos colocado, porque poderia ser feito por decreto. Certo. Mas chegamos à conclusão que, se quer que ponha na lei, qual é o problema? Nenhum. O deputado queria, mas também não apresentou, eu apresentei, nessa mesma emenda. E ficamos aguardando. Como ele não apresentou, eu apresentei. E ele, no último momento, na hora da votação, ele apresentou 12 emendas. No último momento. E aí, tudo regimental,
Ele não fez nada de atropelo, nada de errado. Ele só deixou para o último momento, porque assim, se eu acatasse alguma coisa da emenda dele, ela viraria uma emenda nova, uma matéria nova, e ele teria direito novamente de vista na comissão, e o negócio ia ficar para o segundo semestre. Então, eu tive que ser rápido. Entendi. Na nossa emenda, que eu já tinha apresentado antes e já tinha aprovado, ela abarcava 6 das propostas dele integralmente. 6 integralmente. 3 parcialmente e 3 nós recusamos. Por quê? São 3 que mexia com a hidrovia. Ele quis colocar a discussão da hidrovia, saiu umas matérias dizendo que a nossa lei estava querendo secar o Pantanal, se tem cabimento, secar o Pantanal. Quer dizer, quando a nossa intenção sempre foi, Luciana, trazer o pantaneiro raiz de volta ao Pantanal. Deputado, para a gente encerrar aqui essa entrevista, porque esse assunto é bastante extenso, né? Mas para a gente encerrar, tem algum motivo para o governador não sancionar a lei do Pantanal? E rapidamente, tem já estimativa, se caso for aprovado, for sancionado, quando será o retorno do homem pantaneiro, da bovinocultura no Pantanal? Vamos deixar bastante claro, né? Não tem motivo nenhum para ele não sancionar, porque foi feito junto com a Procuradoria do Estado, através da Procuradoria da SEMA, foi feito junto com a SEMA, então provavelmente pode ter algum ajuste ou outro, que é normal, ajuste que eu digo de alguma ajuste de redação, se é que é possível ser feito, mas eu acredito que ele vai sancionar. E essa revitalização do Pantanal, ela será imediata, porque os pantaneiros já estão empolgados. Eu já estive lá no lançamento do Cavalo Pantaneiro, da Semana do Cavalo Pantaneiro, levamos a cópia já aprovada pela Assembleia, entregamos na mão dos pantaneiros, tanto do Leonardo, que é o presidente do Cavalo Pantaneiro, como do Raul, que é o presidente do Sindicato Rural, e vários pantaneiros estavam lá. Quer dizer, foi uma mudança de conceito para eles, então eles estão muito felizes, muito empolgados, tá? E eu acho que isso vai dar vida nova ao nosso Pantanal. E são quem? Os guardiões do Pantanal. Exatamente. São quem por 4, 5, 6, 8 gerações estão lá cuidando do nosso Pantanal. Eles voltam para ajudar a cuidar, com todos os outros que querem cuidar e que são bem-vindos, como as universidades, como os quilombolas, como todos que já estão lá dentro, sempre estiveram, e são os grandes lutadores do Pantanal. Ribeirinhos, pescadores, todos estamos todos do mesmo lado. Tá certo, deputado. Olha, adorei o termo, guardiões do Pantanal. Você em casa também, né? Pois é, deputado, muito obrigada pela entrevista. Ó, a porteira aqui do Agro está sempre aberta. Volte mais vezes. Olha, Agro Pantanal, não podia ser melhor do que a lei do Pantanal, tá, né, vendo? Luciana? Foi perfeito aqui a nossa entrevista. Eu lhe agradeço muito sempre a oportunidade de nós podermos fazer todos os esclarecimentos. Opa, eu que agradeço. É isso aí, agora vamos para o quadro Mito ou Verdade deste domingão, chegando aí pra gente na tela. A soja tem menos calorias que a carne bovina? Olha só, gente, já eu vou responder e você fica pensando aí, viu? Porque o nosso próximo assunto é capacitação no mercado de trabalho agrícola. O Sistema FAMAT e os sindicatos rurais oferecem os seguintes cursos. Em Guiratinga tem produção caseira de farinha de mandioca e polvilho. Começa dia 8 e vai até o dia 12 de agosto. Informações pelo 6634311311. O e-mail sindiguiratinga@sistemafamato.org.br. Em Várzea Grande tem produção artesanal de conservas de frutas. Começa dia 8 e vai até o dia 11. Informações pelo 6534171169. O e-mail é o sindns-livramento@famato.org.br. Em Acorizal, tem avicultura básica tipo caipira. Começa dia 8 e vai até o dia 12. Informações pelo 6599797974. O e-mail sindiacorizal@famato.org.br. Em Poconé, tem vacinação contra a brucelose. Começa dia 13 e vai até o dia 4 de agosto. Informações pelo 6533451208. O e-mail sindipoconé@famato.org.br. Em Porto dos Gaúchos, tem produção de mudas em viveiro florestal. Começa dia 8 e vai até o dia 12. Informações pelo 6635261816. O e-mail é o sindiportodosgaúchos@famato.org.br.
E agora eu vou para mais um intervalo, mas é bem rapidinho. Eu espero por você. No início do programa, falamos do primeiro Fórum Nacional do Leite. Todos sabemos que com leite de qualidade que se faz bons queijos. Neste mês de julho foram premiados os 15 melhores queijos artesanais do país. 3 estados concorreram ao prêmio, que faz parte das ações do Programa de Alimentos Artesanais e Tradicionais do Sistema CNA-Senar, para valorizar e divulgar esses alimentos. Vamos conferir agora. O Programa de Alimentos Artesanais e Tradicionais do Sistema CNA-Senar premiou essa semana os 15 melhores queijos artesanais do país. E todo o esforço do Sander e sua família foi recompensado. Ele ficou em primeiro lugar em 2 categorias: a de queijo artesanal com 30 a 180 dias de maturação e a de queijo com adições aromatizantes ou condimentos. Sander ficou surpreso com a dupla premiação do queijo Cornélia. Como não faz muito tempo que eu faço esse queijo, eu estava procurando alguém que conseguisse fazer uma avaliação do meu queijo. Só que eu estava mais interessado era a parte do júri técnico. Então, como que eles avaliam o nosso queijo para decidir que o nosso queijo pode ser um finalista e o queijo do vizinho não, por exemplo. O outro vencedor do concurso é da cidade de Andrelândia, Minas Gerais. Joaquim Luiz de Carvalho ficou em primeiro lugar com o queijo lendário da Generosa, na categoria artesanal com tratamento térmico. E em terceiro lugar na categoria 30 a 180 dias de maturação, com o parmesão da Generosa. A gente começou a desenvolver outros tipos de queijo, a fazer queijos autorais e graças a Deus está dando muito certo, o retorno está sendo maravilhoso. Isso está trazendo muito orgulho para a nossa família. Mais de 90 produtores de 3 estados participaram da seleção. Os queijos passaram por uma avaliação técnica e por um júri popular. Na degustação, que foi feita em um shopping de Brasília, o público pôde apreciar os produtos, sentir o cheiro, o sabor e a textura dos alimentos. Depois, deram notas de 1 a 9 para os favoritos. O concurso também avaliou a história de cada produto. O objetivo do prêmio é valorizar, dar publicidade à produção dos alimentos artesanais do Brasil, que vem crescendo bastante nos últimos anos. E aí, essa iniciativa faz parte do Programa de Alimentos Artesanais e Tradicionais no Sistema, no qual a gente traz a divulgação através de concursos de qualidade. Este ano, a premiação contou com a parceria da empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais e do Sebrae. O primeiro colocado de cada categoria recebeu R$ 6.000, o segundo R$ 3.500, o terceiro R$ 2.000, o quarto lugar R$ 1.000 e o quinto colocado R$ 500. Os 15 finalistas do Prêmio CNA Brasil Artesanal Edição Queijo também vão receber um certificado e poderão participar do curso Empretec do Sebrae de formação de empreendedores e de storytelling, uma técnica que ajuda a contar a história dos produtos para valorizar ainda mais os alimentos. A nossa parceria é o seguinte: saber produzir, o Senar e a CNA ensina muito bem. A gestão, a administração é mais o caminho do Sebrae. A comercialização é mais o caminho do Sebrae. Durante a cerimônia de premiação, o presidente da CNA, João Martins, destacou a importância do prêmio para fortalecer a produção nacional de leite, estimular a formalização dos produtores, ampliando as possibilidades de mercado para os queijos artesanais. A CNA se sente moralmente obrigado a dar assistência. É por isso que nós criamos um programa dessa natureza. Então pode ficar certo que nós vamos sempre buscar alternativa de fazer com que o pequeno produtor, não só esse produtor de queijo, e outros tipos de coisa que o Brasil é extremamente rico em variedade, doces,
tudo que for possível, a CNA vai buscar e, na medida do possível, nós vamos elevar e fazer com que seja conhecimento não só de toda a população brasileira, mas principalmente lá fora. E agora vamos para o giro de notícias do agronegócio. Apesar do impacto negativo provocado à economia global pela pandemia da Covid-19 e pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a balança comercial do arroz fechou o mês de junho, o primeiro semestre, e o ano comercial de 2021 até junho de 2022. Com números satisfatórios, os resultados reforçam a expectativa de melhoria no comércio exterior arrozeiro nos próximos meses, avalia a BIARROZ, que é a Associação Brasileira da Indústria do Arroz, a partir dos números das exportações do setor fornecidos pelo Ministério da Economia. Em junho, os embarques de arroz base casca totalizaram 131 mil toneladas, o equivalente a 36 milhões de dólares, sendo 73% do produto beneficiado. Em igual mês de 2021, as vendas externas do cereal somaram 70 mil toneladas, com um faturamento superior a 22 milhões de dólares. A Marfrig anunciou 62 vagas de emprego na unidade de Tangará da Serra, que fica a 239 quilômetros de Cuiabá. As oportunidades são para as funções de desossador com 10 vagas, refilador com 10 vagas, tem líder operacional e também auxiliar operacional. Tem também vaga para assistente de controle de qualidade, assistente de gestão, apenas uma vaga. E também tem vagas destinadas a pessoas com deficiência. Os candidatos selecionados terão como benefícios vale transporte, vale alimentação, restaurante no local, cesta básica e seguro de vida. A seleção dos candidatos já teve início e termina em 29 de julho. Os interessados devem comparecer no endereço que fica na rodovia MT-358, no quilômetro 5, no centro de Tangará da Serra, em Mato Grosso, para o processo seletivo que ocorre de segunda até sexta-feira, das 7 horas da manhã às 4 horas da tarde. E é necessário levar currículo, documentos pessoais e uma caneta. E as dúvidas podem ser esclarecidas por meio do telefone 65 3311 3800. E agora o nosso agro vai para mais um intervalo, mas eu espero por você, viu? Porque tem entrevista especial. A nova lei da piscicultura foi aprovada em 2019, porém nesse período Mato Grosso passou a lidar com outras crises que prejudicaram a produção. Por outro lado, o setor acredita que políticas públicas precisam ser desenvolvidas para a piscicultura deslanchar. Vamos saber então todos os detalhes nesta reportagem especial. Mato Grosso tem vocação para a produção em larga escala. Mas se por um lado a soja, o milho, o algodão colocam o estado em posição de destaque no mercado mundial, outras produções, como a do pescado, têm perdido fôlego nos últimos anos. Na realidade, Mato Grosso foi o primeiro estado da federação que fez a lei da piscicultura, isso em 2008. E, não obstante, em 2012 nós éramos o primeiro produtor de peixe nacional. Mas com a queda da nossa lei, nós tivemos um problema ambiental e aí Ministério Público, SEMA, e nós ficamos sem a lei. Quando nós ficamos sem a lei, nós ficamos com insegurança jurídica e os grandes empreendimentos deixaram de vir para o Mato Grosso nesse período. Nós só conseguimos fazer um TAC com o Ministério Público e conseguimos a lei da piscicultura, a segurança jurídica em 2019. Então, assim, de 2012 a 2019 nós ficamos praticamente abandonados e nesse período os produtores foram diminuindo a sua produção. Hoje nós estamos, após a pandemia, no 7º lugar, né, de produção nacional, com 42 mil toneladas de peixe, quando nós poderíamos
se nesse período tivéssemos a segurança jurídica, 2 grandes empreendimentos que foram para Mato Grosso do Sul e para Tocantins, nós estaríamos hoje produzindo em torno de 140 mil toneladas de peixe. Seríamos o segundo maior produtor, atrás apenas do Paraná. A nova lei da piscicultura foi aprovada em 2019. Só que nesse período o Estado passou a lidar com outras crises que prejudicaram a produção. A gente vem de 4 anos muito difíceis na piscicultura. Nós primeiro vivemos a crise hídrica. Os últimos 3 anos faltou muita chuva. E a água da nossa piscicultura, basicamente aqui na Baixada Cuiabana, é toda água de chuva. Então muitos produtores foram obrigados a parar de produzir porque não tinham água. O segundo quesito que a gente está sofrendo muito nos últimos anos é o aumento dos insumos. Com a dolarização, com a pandemia, os insumos cresceram muito. A commodity do milho, da soja, farinha de osso de peixe, farinha de frango, o óleo de peixe, tudo que vai na ração encareceu muito. E isso trouxe um problema para a piscicultura de Mato Grosso, principalmente. Por quê? Porque nós consumimos todo o nosso peixe praticamente dentro do estado. Então, uma produção muito grande, com pouco consumo, você acaba tendo que minimizar o preço. E aí, com insumo alto, os piscicultores entraram no vermelho. O diretor da Aquamate destaca que para a piscicultura deslanchar de vez em Mato Grosso, as políticas públicas precisam ser desenvolvidas em 2 sentidos. Nós temos os 3 pilares importantes para a piscicultura. Nós temos água em abundância, nós temos um clima maravilhoso e nós temos os insumos todos próximos, todos produzidos aqui dentro do próprio estado. O que está faltando? Está faltando uma política forte do governo estadual de buscar os grandes empreendimentos, incentivá-los a vir para Mato Grosso, de criar empresas grandes que venham aqui processar o nosso peixe para que a gente possa ter um valor agregado, para que a gente possa criar mais empregos e para que a gente possa exportar esse produto para outros estados. Bom, hoje nosso agro está mais do que especial. 2 entrevistas no Papo com Café. E agora vou falar de pecuária, com certeza merece, né? Porque eu vou receber aqui no estúdio Oswaldo Pereira Ribeiro Júnior, que é presidente da Associação dos Criadores de Mato Grosso, a Crimate. Eu vou falar com ele sobre o valor bruto da produção agropecuária de 2022, que foi já divulgado, inclusive, pelo próprio Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E também vou falar sobre o Plano Safra, que superou as expectativas e fortalece a pecuária mato-grossense. Muitos assuntos aqui hoje, né? Bom dia para o senhor, seja bem-vindo. Bom dia, Luciana. Estamos aqui à disposição para poder bater papo com vocês. Opa, vamos começar falando então sobre o valor bruto da produção. A gente sempre fala que Mato Grosso é um gigante, tem a bovinocultura aqui em especial, com tantas cabeças de gado, voltado para o corte, mas de um lado tem também o custo da produção. Como que a gente pode entender então um pouquinho sobre esse valor bruto da produção? Ele cresceu, tá bom para quem produz carne? Então, esse índice, na verdade, ele é um indicador. O nome já fala valor bruto, né? O valor bruto, o que significa? É a produtividade vezes o valor médio adquirido de 26 produtos no Brasil, alimentícios, derivados do agro. Isso não leva em consideração o custo do produtor, nem o lucro, a margem. Quer dizer, então, assim, apesar de ser um Mato Grosso fantástico em produtividade, é um estado mega mesmo para a produção, mas cada item dessa bolsa, dessa cesta, ele tem um custo, né, diferenciado. Então, no caso da pecuária, hoje nós estamos sofrendo bastante, né? Porque esse valor bruto, apesar de ser a pecuária do Mato Grosso a maior pecuária do Brasil, né, a mais importante, com certeza, né, gerando muitas divisas para o Brasil, para o mundo, mas assim, o produtor está sofrendo bastante, porque esse valor, ele não representa a lucratividade do produtor. Então, nós temos, assim, nesse meio, muita coisa para discutir. O que está roubando a lucratividade hoje do produtor, principalmente? Hoje, no caso, é o principal que, gente, teve um aumento muito grande, por exemplo, da reposição, né? No início, quando o pecuarista adquire seu bezerro para engordar,
né? E depois os seus custos aumentaram demais, né? Com importação de matéria-prima, de adubo, de insumos, né? Os grãos encareceram demais, né? Por uma necessidade mundial de alimentos, né? Então, e além de tudo isso, o mais importante de tudo é que o setor é um setor que não é um setor organizado e o pecuarista ele não determina o seu preço, né? A hora que ele vai vender o seu boi para o frigorífico determina o valor da arroba. Certo. Ninguém, nenhuma atividade consegue sobreviver desse jeito. Qualquer vendedor de cachorro-quente, que seja o mais simples possível, ele tem sua margem, ele sabe com quanto que custou, ele vai vender pelo valor que ele tem um lucro. Hoje a gente vai negociar com o frigorífico, eu pago quanto, né? Quer dizer, não é a gente que determina o nosso valor. Certo. Né? Além disso, na ponta, aí nós temos o comércio varejista, o mercado varejista, que coloca um outro preço, que é a margem dele. Né? Então, assim, essas duas barreiras são assim, quase intransponíveis para o pecuarista. Né? Então, a dificuldade é essa, é alinhar essa cadeia que dê um pouco de lucro para cada setor. E agora, falando então dessas dificuldades, me lembro aqui, até citei a questão do Plano Safra. Consegue atender às necessidades do pecuarista? Ele tem acesso ao Plano Safra? O que essa cadeia enxergou em relação aos recursos? Bom, depois de muitos anos de discussão e conversando com o pessoal, os deputados principalmente da bancada ruralista, né, conseguimos esse ano um incremento muito grande nas verbas do Plano Safra, né, aumentou assim um valor significativo, mas infelizmente nem todos, principalmente os pequenos, não conseguem, né, porque tem muita garantia, muita coisa que precisa ter então são os pré-requisitos, né, então assim, os grandes que já estão andando, né, que já têm as suas estruturas montadas, eles conseguem, os grandes e os médios conseguem mais, mas o pequeno, que a Acrimate se preocupa muito mais com o pequeno e com o médio, né, então a dificuldade ainda é grande, mas de qualquer modo a oferta melhorou bastante. Né? A tendência assim, é esse dinheiro, mesmo que chegue um pouco tarde, mas vai conseguir chegar um pouco no pequenininho que precisa desse recurso. Né? Quando o senhor diz mesmo que chegar tarde, qual que é a previsão? Tão tardio assim? Então, o nosso ciclo de pecuária é um ciclo longo. Né? Então, assim, se não servir hoje para ele fazer as suas pastagens, recuperar as suas pastagens, vai servir para ele comprar um bezerro melhor, né? Comprar um touro para fazer a sua reposição, para fazer o seu plantel genético. Né? Então, a reposição de matrizes, tratores que ele precisa, né? Então assim, ele pode usar ainda no decorrer desse ano, que dá para ele poder, né, trabalhar com dignidade. É 100% para investimentos? Sim. Agora, a gente tem uma questão importante, principalmente durante esse período de estiagem, né? Qual que é a principal orientação e as alternativas, né, para o pecuarista no caso da alimentação do rebanho? Então, hoje os pastos já estão em dificuldade muito grande, né? Baixou muito o nível de pasto, de pastagem, né? A pastagem hoje é seca, então assim, o pecuarista precisa da suplementação mineral, né? Isso já encarece bastante, né? Além da suplementação mineral, às vezes ele tem que dar um grão ainda, né? Uma ração para ele poder sobreviver nessa seca, né? E os cuidados com incêndio, com queimadas, né? Isso é o mais principal. Então assim, a gente tem uma cartilha, né, elaborada orientando o produtor a tomar muito cuidado, né? Tomar cuidado com os aceiros, com a sua limpeza, com os seus vizinhos. Às vezes fazendas abandonadas, vizinhas, podem pegar fogo e trazer. Então a gente orienta o produtor a estar sempre alerta com isso aí. E ler a cartilha, acompanhar a cartilha cedida pela Acrimate, que tem muita orientação, telefone de emergência, né? E fazer suas brigadas em núcleos de fazenda, ter um caminhão para apagar incêndios mais graves, né? Então, assim, tem uma infraestrutura importante para isso aí. Olha só, nada é por acaso, né? A gente está falando aqui da bovinocultura, o senhor está falando também das questões de prevenção, né, a esse período de estiagem, e nós já tivemos hoje aqui a entrevista com o deputado Carlos Avalone, justamente falando sobre a lei do Pantanal, que pode trazer novamente tanto a lucratividade e o retorno da dignidade do pantaneiro com a bovina. Como que a Acrimate avalia a lei do Pantanal, que vai possibilitar melhorias para que novamente a gente tenha um retorno dessa importante atividade de peso na região pantaneira? A Acrimate foi protagonista, né, na execução desse projeto, né? Trabalhamos junto com os deputados, trabalhamos com o deputado Avalone, que trabalhou muito, ajudou muito com o pessoal do Pantanal, os pecuaristas, né? E assim, foi uma vitória muito grande para o setor, porque
o Pantanal ficou esquecido há muito tempo, né? A pecuária pantaneira é a pecuária de 300 anos, né? A pecuária é fundamental para a produção de bezerros, principalmente, né? É um lugar que é um patrimônio da humanidade, só que 93% do nosso Pantanal tem dono, são os pecuaristas donos. E eles são obrigados a preservar esse patrimônio para a humanidade, né? E não tinha condição de preservar porque você não podia fazer nada, você não podia plantar uma gramínea diferente, você não podia fazer uma supressão de uma planta invasora, por exemplo, você não podia usar o boi em alguns lugares, quer dizer, então assim, o Pantanal, o pantaneiro, na verdade, ele ficou abandonado, né? E a gente sabe que hoje o Pantanal precisa do boi, não o contrário. A gente sobreviveria à pecuária do Mato Grosso sem o Pantanal. Sim. Mas o Pantanal não sobrevive sem o boi. Precisa ter aquele cuidado, e o pecuarista tem que ter estímulo, né, seja turístico, seja financeiro, econômico, parcerias, para ele poder estar lá e produzir e deixar suas famílias lá, né? Hoje está difícil manter uma família no Pantanal. Tá certo. Olha, para a gente encerrar essa entrevista aqui, a gente sempre fala diretamente para os produtores, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Os consumidores final vão poder encontrar preços da carne um pouquinho melhores ou não tem essa perspectiva diante do cenário que o senhor disse aqui no começo? Então, como eu falei, o pecuarista, ele quase não interfere nada no preço final, né? Uhum. Mas independente disso, a gente continua produzindo a mesma quantidade, você vê o valor bruto da produtividade, da produção agropecuária, é a mesma, o pecuarista, ele não especula. Não participa da formação desse preço. Ele não especula com o preço, porque como o nosso ciclo é muito comprido, né, longo, de 4 anos, você nunca vai saber o preço que está daqui a 4 anos. A nossa preocupação é o que o mercado vai precisar daqui a 4 anos ou 3, 4 anos. Então, assim, é importante saber isso aí, a gente trabalhar para isso e produzir, continuar produzindo, que é o que o pecuarista sabe fazer. Tá certo, querido. Olha, agradeço muito a sua presença aqui no programa Agro Pantanal. Volte mais vezes, por favor. Eu que agradeço, a Cremagem está à disposição. Obrigada. Bom, gente, agora chegou aquele momento especial, viu? Que você tanto adora. A receita do agro deste domingo. Roda aí, Sabores do Cerrado.
Olha, eu acho que eu comi esse prato aí porque, meu Deus do céu, que delícia! Me deu água na boca. Eu vou fazer, se ficar bom eu conto, viu? Bom, gente, agora vamos à resposta do nosso quadro Mito ou Verdade deste domingo. Vamos então relembrar qual que era a pergunta. A soja tem menos calorias que a carne bovina? Olha lá, é mito, é isso mesmo. Cada 100 gramas de soja fornece 300 calorias, enquanto a carne bovina fornece 179 calorias. A soja, então, tem 69% do seu valor calórico composto por proteínas e 27% por hidratos de carbono, enquanto a carne bovina tem 52% de proteínas, sendo o restante gordura. É isso aí, viu a diferença então, né, gente? Carne bovina com certeza é saudável, faz muito bem para a saúde e tem sim que ser consumida. Bom, e assim termina o nosso Agro Pantanal deste domingo. Obrigada por estar aqui comigo mais uma vez. E domingão que vem tem muito mais. E eu fico aqui esperando por você.